bem-vindos. Este é mais um podcasting que nós estamos fazendo aqui no sindicato, no Sindipresting, para discutir um tema de muita relevância para vocês que estão nos assistindo, os associados do Sindipresting e também os não associados, que é um tema que vem já no contexto desde 2017, assumindo uma relevância muito grande, que é a questão, nós vamos discutir hoje a questão do negociado sobre o legislado. Como é que essa possibilidade dos sindicatos negociarem algumas coisas diferentes dentro de uma convenção coletiva ajuda principalmente a viabilização do negócio das empresas, do negócio de vocês, empresários que estão nos assistindo. Já deu para entender aqui que a negociação coletiva, o negociado sobre o legislado e os negociadores do Sindipresting são absolutamente imprescindíveis e importantes, porque eles vão levar adiante aquilo que as empresas usufruem na ponta, no final das contas, do seu negócio, que é a tão almejada segurança jurídica nas relações de trabalho através do princípio do negociado sobre o legislado. E para falar sobre esse tema, nós temos aqui dois especialistas, o Reinaldo, o Caio, que são assessores aqui também do Sindipresting. Eles têm uma experiência muito grande nas negociações coletivas e por isso que nós trouxemos os dois para que a gente faça uma abordagem teórica, um pouco mais técnica desse assunto, mas que também a gente possa trazer aqui para vocês alguns casos práticos do negociado sobre o legislado e como que isso pode ajudar no empreendimento econômico de todos. Bom, dito isso, nós vamos começar aqui. Eu já fiz uma apresentação prévia aqui do Caio. Então, o Caio eu vou passar primeiro a palavra para o Caio aqui, para ele poder fazer uma introdução dessa questão e depois aí a gente passa aqui para o Reinaldo. Inclusive, filho e pai, tratando do mesmo assunto, e como eu coloquei aqui, entendedores, especialistas, e vocês vão ver só que todos aqui eu tenho certeza que vão sair satisfeitos com esse depoimento dos dois. Obrigado, Pastore. Primeiro, quero dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, associado, associada, que está assistindo aqui o nosso Podcasting. Primeiro, uma honra receber esse convite de vocês. Me sinto muito honrado e muito privilegiado de estar aqui. Então, agradeço ao sindicato, agradeço ao Dr. Eduardo Pastore. E é uma honra maior ainda, porque eu acho que é a primeira vez, alguns não sabem, mas eu dou aula, né, há alguns anos já, mas eu nunca tive a oportunidade de dar uma aula, ou de dar uma palestra, ou de vir num podcast com meu pai. Mesmo? Nossa, então, que legal. Puxa, que bom, hein, Reinaldo? Uma alegria em que dobro, beleza, né? Isso, hein? Então hoje vai ser duplamente emocionante vai aqui, ser duplamente esse encontro. Que legal, muito bom, viu? Muito bom. Feliz, muito honrado muito bom. de estar ao lado dele. Eu venho de uma família já de advogados. Meu avô, dono do escritório, vivo até hoje, trabalha até hoje. Sei. Um grande negociador, passou pro meu pai. Já vem também das negociações coletivas? Meu já avô, vem. principalmente negociações. Passou a bola pro meu pai e hoje eu tenho a honra muito bom, e o privilégio muito também bom. de ter adquirido muito conhecimento em casa, né? Poucas pessoas têm esse privilégio e poucas pessoas entendem o que é ter esse privilégio. É verdade. Então eu me sinto muito honrado em estar do lado. Você tem aula magna todo dia, né? Com o teu avô e com o teu pai, né? Exato. Aí se não fosse advogado também, né? É verdade. Então muito obrigado pelo convite. Eu sou advogado, sou professor também, dou aula para o cursinho da OAB, aqui de São Paulo, né? Dou aula na pós-graduação também. E esse é um tema muito relevante, principalmente aqui falando de sindicato, né? Eu acho que a gente vai ter uma conversa bem produtiva. Como a gente conversou um pouco antes, o nosso interesse aqui é que o associado, que a associada saia com informação. Não adianta a gente vir aqui e só usar termos jurídicos e eles não entenderem nada. Muito pelo contrário, eu quero que eles saiam com informação do que é esse princípio tão valioso para os sindicatos. Mas antes de começar, vou passar a bola aqui para o meu pai também se apresentar. Vamos lá, pai do Caio, Reinaldo, muito bom. Legal. Prazer em tê-lo aqui, viu? Vocês dois, inclusive. Meu, muito bom. Muito bom. Aliás, primeira vez que nós nos encontramos, os três aqui no sindicato, dessa maneira, né? Dessa forma. Muito bom. Eu agradeço o convite, fico honrado
e também honrado pelo meu filho estar aqui do meu lado, trabalhando. Deve ser uma alegria estar do lado do filho, hein? Fazendo uma... É uma alegria, é um orgulho, né, que a gente tem na vida. Ainda mais um filho fera assim também, né? que entende do assunto. Então, também me sinto em casa porque tem muitos anos que eu acompanho o Sindipres, as negociações coletivas, desde a fundação praticamente do sindicato e também da fundação do Sindicato dos Trabalhadores. A gente tem conseguido levar as negociações a termo. Raras foram as vezes em que tivemos alguma circunstância de bater na porta do tribunal para pedir alguma coisa, sabe? Bom, hein? Bom. A gente negocia. Ou seja, está resolvendo tudo na mesa e estão conseguindo conversar. Na conversa, aí aquelas coisas que às vezes demoram, às vezes são mais rápidas, né? O associado às vezes fica meio tenso. Eu estou precisando que a convenção seja colocada no sistema mediador para eu cuidar do meu contrato e tal, mas a gente tenta agilizar. É lógico que durante todos esses anos, muitas coisas ao longo dos anos foram se alterando, até com a chegada dessa situação que hoje a gente vai discutir, que é o negociado sobre o legislado. Existem algumas entidades sindicais que usam bastante, existem outras que ainda estão precisando aprender a usar, e a gente tem alguns entraves que mais para frente eu vou falar que a gente tem que enfrentar e tentar ultrapassar esse entrave. Mas quando chegou essa ideia do negociado com a reforma trabalhista, no meu ponto de vista, eu acho que chegou de uma maneira um pouco errada, porque chegou através de uma legislação. Olha, amanhã, a partir de amanhã, sem qualquer pré-aviso, você pode negociar alguma coisa que não esteja ali na lei, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, e aquilo que for negociado está acima daquilo que está na legislação. Na minha opinião, deveria haver, antes da promulgação da lei, um estudo teórico. Até o seu pai, Dr. Pastore, faz muito estudo sobre essas coisas, a relação do trabalho e tal, para que a sociedade pudesse assimilar com mais calma como é que a gente vai usar esse instrumento. Certo. Porque a partir do momento em que um instrumento é colocado à força pela lei, você começa a ter várias situações onde as pessoas não entendem como fazer. O Judiciário, o Ministério Público do Trabalho, outras entidades também não sabem como administrar aquilo, e geralmente no primeiro momento vem uma condição de que não, você não pode fazer isso. O Ministério Público do Trabalho, que é o defensor da lei, não, a lei está acima do negociado, inverte a polaridade, entendeu? Então, assim, entender como isso funciona, até hoje tem gente que não entende. Até hoje eu estou tentando também entender até onde eu posso mexer com isso. Aquelas cláusulas que estão contidas na convenção e que porventura venham a ferir a Constituição Federal, eu já acho mais difícil de mexer. Porque a Constituição é a lei máxima que a gente tem, e você colocar alguma coisa na convenção contra o que está na Constituição Federal é mais difícil. Agora, lógico que você pode tentar mexer com aquilo que está na consolidação das leis do trabalho, na CLT, né, em algumas normas que a gente tem a nível da utilização de NRs e tal. Mas também sempre com um pouco de cautela, porque aquele negócio, né, se apertar muito, espana. Então é isso que eu estou vivenciando. Aqui no sindicato, a gente já tentou mexer com a gestante, principalmente do serviço temporário, e tentamos mexer também com as cotas dos PCDs para as empresas que fornecem a mão de obra, mas como a atividade aqui do sindicato e das empresas do sindicato é uma atividade bem diferente das demais, a gente encontra uma situação onde uma empresa
tem 1.000 funcionários, mas mais da metade está dentro do cliente. E o staff da empresa é bem menor. Então, a gente tentou negociar com que a cota fosse calculada apenas pelo staff e não pelo número total dos empregados, porque tem gente que não fica ali. A gente enfrentou o Ministério Público, a gente tem uma ação brigando com eles sobre esse tema, mas a gente tem tentado desenvolver essa atividade. Legislado, não dá para realmente um negociado suplantar e sobrepor a lei. Mas, de qualquer maneira, veio para trazer esta segurança jurídica, dar um pouco mais de certeza e de estabilidade nas negociações. Vocês acham, então, que o princípio do negociado sobre o legislado atingiu esse objetivo, Caio? Vocês acham que a sociedade se beneficiou? E como é que vocês veem isso depois de 7 anos de implementação? Eu acho que, antes de responder a sua pergunta, quando o direito do trabalho surgiu no Brasil, né, isso faz muitos anos atrás, tentou-se num primeiro momento, esse direito, que houvesse uma negociação direta entre empregados e empregadores. É um direito privado, então, de certa forma, houve essa tentativa. Mas o que se via na prática? Que havia um desequilíbrio entre o empregador e entre o empregado. Óbvio, o empregador, mais poder, principalmente financeiro, teria mais condições de se impor ao empregado, que precisava do trabalho, né? Então, essa ideia desta negociação direta entre os dois começou a ser mais rechaçada pelo Estado. O Estado começou a criar alguns mecanismos que protegesse mais o trabalhador, fosse colocando direitos irrenunciáveis, indisponíveis, né? Até que, quando veio a nossa Constituição Federal de 88, ela trouxe lá no artigo 7º, que é o artigo, a nossa Bíblia trabalhista, de uma certa forma, uma priorização à negociação coletiva. Ela trouxe lá, agora o inciso de cabeça não vou lembrar, a previsão da negociação coletiva. Convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, a Constituição Federal de 88, ela se preocupou com essa relação. Mas, ao invés de pegar a empresa e o empregado individualmente, ela falou, não, vou trazer entidades, sindicatos, que vão ter poderes de negociar pelas empresas e pelos empregados. Então, nesse contexto histórico, a nossa Constituição Federal de 88 já veio, de uma certa forma, trazer a negociação coletiva de uma forma mais forte, diria assim, para o mundo jurídico, né? Mas o que você falou é verdade. Por mais que exista essa previsão, muitas cláusulas de convenção coletiva, ou até mesmo de acordo coletivo, já foram objeto de discussão perante o judiciário. E o judiciário já, por diversas vezes, alegou nulidade de uma, falou que uma violava a Constituição, que não podia ser feita. Só que, ao mesmo tempo, pensa comigo, como que o Estado vai adentrar numa relação entre particulares? Então, eu concordo quando você diz que deveria ter sido feito um estudo mais demorado, ter ouvido o Ministério Público, advogados, sindicatos, trabalhadores, principalmente, né, para trazer essa questão negociada sobre o legislado. Mas, ao mesmo tempo, eu vi que era necessário, porque, do jeito que estava, tinha insegurança jurídica, né? Então, quando veio o princípio negociado sobre o legislado, de uma certa forma, num primeiro momento, a sensação foi qual? Ao meu ver, tá? Primeiro, muitas empresas falavam assim para mim, agora eu posso negociar tudo. Não é bem assim? E aí eu já respondo uma pergunta que sempre me fazem. Mas o princípio do negociado sobre o legislado é absoluto? Não. Não é absoluto. Bem lembrado. Esse é um ponto que a gente ia avançar aqui, mas pode ele não é absoluto. Pode desenvolver. Né? Nós temos, assim, algumas matérias que podem ser negociadas e que vão prevalecer sobre o texto da lei, mas também temos outras matérias que não podem nem ser reduzidas e nem ser suprimidas. Então, um primeiro ponto que eu acho que é importante... Nem individualmente, nem coletivamente, né? O que a gente tem que deixar claro é que esse princípio ele não é absoluto. Né? E é claro também que, quando esse princípio veio, as negociações coletivas,
principalmente as convenções, ao meu ver, vieram ter mais segurança jurídica naquilo que é possível ser feito. Sim. Lógico. Né? Eu já peguei situações de sindicatos, não esse sindicato, deixar claro, mas de outros sindicatos, tentando colocar nesse artigo outras matérias que lá não estavam e foram objeto de impugnação. Né? Então, por mais que a gente tenha um rol, também já tem umas manobras jurídicas para tentar se incluir um ou outro tema. Então, eu acho que esse princípio, de uma certa forma, veio para ajudar. Acho que a intenção do legislador foi essa, ter mais segurança jurídica para os sindicatos e para as empresas, principalmente, né? Porque o nosso papel, eu digo nosso sindicato aqui, qual que é? É tutelar, é ajudar as nossas empresas, os nossos associados. Como o sindicato dos trabalhadores tem como papel tutelar os empregados, os trabalhadores. Então, quando esse princípio veio para justamente que nós, sindicatos, pudéssemos analisar com calma e verificar o que é possível dentro de uma negociação colocar. E aí é um fator extra também que a gente tem que lembrar. Negociação coletiva não é só legislação. Não adianta. Eu posso ter um artigo lá, que é o princípio do negociado sobre o legislado, que me dê 30 matérias que eu posso negociar, por exemplo. Se eu não tiver um bom relacionamento com o sindicato, eu não consigo colocar nenhuma delas lá dentro. É verdade. Então, o que a gente tem que pensar, muitas vezes eu já ouvi falar, mas o Caio é amigo, ou conhece, ou conversa com o advogado ou outro sindicato. É lógico que eu converso. Eu tenho que conversar. Porque quando chegar na mesa de negociação, isso vai nos ajudar. Obviamente, a gente não vai negociar a favor dos empregados, né? Mas muitos não entendem isso. E é bom, às vezes, deixar claro. Meu avô, que eu citei aqui, diz uma frase para mim sobre negociação coletiva. Ele fala assim: o acordo, ele não é bom, ele não é ruim, ele não é caro, ele não é barato. Ele é a vontade das partes. E exatamente isso. Então, se alguém vem aqui, bate na nossa porta e acha que a gente vai conseguir uma convenção coletiva só dando direito para nós e tirando todos os direitos dos empregados, a gente tem que ter essa consciência que não funciona assim. Então, acho que o princípio, de uma certa forma, depois de 7 anos, eu tenho visto menos discussões jurídicas acerca desses temas, que estão lá no 611A, mas também eu vejo que pouco se utiliza de algumas normas que estão lá dentro, né? Então, existem normas, por exemplo, intervalo de refeição para 30 minutos, que eu vejo com mais frequência, mas tem outras normas, por exemplo, troca de dia de feriados, que eu vejo com pouca frequência. Então, talvez a gente pudesse aprimorar mais. Tá certo, muito bom. Muito bom. Muito bem colocado. Aí, aproveitando, Reinaldo, a exposição do Caio, que ele foi muito assertivo em vários pontos, eu queria te fazer uma pergunta mais a queima-roupa. Mas a pergunta é tranquila. Eu quero saber de você, que está vocês dois também estão na ponta da negociação, mas você com toda a experiência que você tem, o negociado sobre o legislado foi positivo, no final das contas? Foi interessante? Trouxe o objetivo que ele ele tinha como colocar aqui na realidade? Ou não? Ou você acha que... E a primeira pergunta é essa. E segundo, por quê? E terceiro, o que você acha, na sua opinião, o que você acha que está faltando para dentro disso, seguindo o que o Caio colocou aqui, o que você acha que está faltando para se usar mais esse princípio, esse instrumento, vou colocar esse instrumento jurídico, na minha opinião, de muita relevância para as relações capital-trabalho e das relações coletivas. O que está faltando para usar mais? Onde está pegando a coisa aí, na sua opinião? Que toda inovação, ela vem munida de uma boa fé. Ou seja, ninguém vai fazer uma lei já pensando na maldade contra a outra pessoa. Então, quando veio a ideia do negociado, na minha interpretação, foi exatamente essa, que nós iríamos ter mais liberdade para negociar sem que o Estado estivesse tão presente nas negociações. Essa foi a primeira impressão que passou para a sociedade logo depois que veio esse princípio, né? Sim. Que é o que o Caio falou. As empresas também colocou, Caio, a gente sabe que tem limitação do negociado sobre o legislado. Sim. Mas agora,
Esse foi um aspecto importante. E diante dessa sua constatação, o que está faltando para turbinar os negociadores não estão ainda entendendo esse princípio? O sindicato laboral está resistente para usar? O que você... Estou fazendo uma pergunta para você, Reinaldo, depois aí passo para você, Caio. Existe realmente... Me digam aí o que vocês acham que está pegando. Existe realmente uma certa... Sindicato de trabalhador gosta do negociado sobre legislado? Olha, eu não vou dizer que não gosta, mas não adora. Mas, de toda maneira, está na lei, pode ser utilizado e a gente tem que tentar colocar isso na mesa. O não, eles podem falar a qualquer momento. Nós levamos as nossas necessidades, quando as nossas assembleias aqui no Sindicato das Empresas, a gente precisa melhorar esse aspecto, precisa parcelar mais as férias, precisa pagar as férias diferente do que está na lei e tal. Existe uma resistência, porque é lógico, como o Caio falou, é um fato histórico, sempre eles estiveram ali com uma menor atenção, uma menor capacidade de negociar. Hoje, houve uma evolução muito significativa. Hoje, os sindicatos dos trabalhadores, não só os que negociam aqui no Sindiprestem, mas de outras categorias também, para quem presta serviços, já estão muito mais evoluídos, entendem mais da negociação. E tem que acontecer isso que o Caio falou. Você não pode deixar de ter o canal aberto da comunicação. Porque se fechar esse canal, acabou a negociação. Você não tem como mais avançar nesse negócio. Então, o Reinaldo conhece o Genival, que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, há não sei quantos anos. Conheço desde a primeira negociação, quando ele ia lá com cara feia, querendo falar que o sindicato das empresas massacrava os empregados, tal, não sei o quê. E a gente foi conversando, foi mostrando para ele que não é assim. Lembrando que aqui, nesta categoria, nós temos uma negociação que tem que levar em consideração também o tomador de serviço. Quando eu tenho uma categoria, vamos dizer assim, primária, onde você tem uma indústria e um sindicato de trabalhadores da indústria, a comunicação é direta. Aqui você tem o sindicato patronal, que somos nós, Sindiprestem, o sindicato dos trabalhadores, que é o Sindipres, e o tomador de serviço, que às vezes interfere nessa relação, porque o que a gente negociar pode dar um reflexo no contrato. O tomador. Então, isso só para os nossos ouvintes aqui que estão nos assistindo entenderem, né? Muitos já sabem disso, mas outros não. Nós temos uma situação atípica aqui, né, Reinaldo? Aqui é diferente. É triangular a relação, né? Triangular. Não é só entre dois sindicatos, mas é entre dois sindicatos negociados sobre o legislado, que pode acontecer, mas que afeta não só a relação entre os representados desses dois sindicatos, mas o contratante dessa empresa de trabalho temporário, né? E aí isso daí pode causar outros ruídos lá dentro. E vocês precisam tomar cuidado com isso, os negociadores, né? Sim, que vocês estão negociando lá. Se você não negociar de uma forma positiva, você acaba um contrato de natureza civil que foi assinado entre o tomador e o prestador. Então, às vezes, a gente tem que pensar, pera um pouquinho, será que essa ideia inicial não vai ter um reflexo negativo nos contratos de prestação de serviço? Vai, então vamos retroagir, não vamos colocar essa ideia na mesa. Então, aqui é muito peculiar e a gente tem que pensar num contexto geral. E tem muitos empresários que na Assembleia nos ajudam com as informações sobre o mercado, os cálculos que são realizados para fechar contrato, tal, para a gente poder, na negociação, levar essas informações. Então, tem isso. Mas, assim, evoluir é sempre bom. A gente precisa, talvez, buscar, junto ao Ministério Público do Trabalho, alguma condição de aproximação, porque eles são muito refratários. Quando eles veem alguma coisa, aí já entra com ação de nulidade, já quer assinar termo de ajustamento de conduta, para proibir a utilização da verdade, cláusula. Tem essa peculiaridade. E a gente tenta convencer. Não é fácil, porque eles já estão numa situação de defensores da lei. Mas eles precisam ver que a lei também tem que ter alguma abertura para uma negociação. O Estado não pode ficar presente em tudo que se faz na relação entre o capital e o trabalho. Senão,
Entendi. A gente vira perfeito, comunista. perfeito. Mas aí eu acho que entra uma coisa que você perguntou, o que falta? Eu acho que o que falta para as empresas, para os trabalhadores, para o Ministério Público, informação. Eu acho que falta informação. Quando veio o princípio do negociado sobre o legislado, será que as empresas receberam de alguém orientação do que é, do que pode e do que não pode? Não. Como eu disse no Receberam um começo, texto, foi introduzido no ordenamento jurídico a reforma trabalhista. Assim, é uma crítica construtiva, não estou especificando ninguém, mas que eu acho que às vezes faltou informação. Seja do próprio advogado de uma empresa, de chegar, vamos sentar aqui, vamos conversar o que é isso, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. O Ministério Público também, você acabou de mencionar aqui, há uns minutos atrás, a gente tenta há anos colocar a cláusula do PCD do aprendiz. O Ministério Público do Trabalho entende qual que é a nossa atividade? Será? Será que ele entende? Não. Essa pergunta é importante, Caio. E a outra questão, Essa pergunta é importante. a lei, ela não muda com o tempo? Os entendimentos não mudam com o tempo? Por que o Ministério Público também... Então, eu acho que falta um pouco de informação. Aí tem um outro problema. Você pode levar informação, mas tem a pessoa que escuta ou a pessoa que não quer ouvir informação. E, especificamente no Ministério Público agora falando, eu acho que falta um pouco deles de senso, de entender. E, pelo amor de Deus, imagina a gente mexe com terceirização em trabalho temporário. Vocês acham que é fácil colocar numa empresa de segurança, por exemplo, uma pessoa com deficiência, um aprendiz que não sabe... É uma atividade na portaria. Esse é um bom exemplo. É uma atividade perigosa. Só que o que a gente vê na prática, e isso é uma experiência prática minha. Uma vez eu fui numa audiência no Ministério Público em que se estava discutindo essa questão. Eu cheguei no procurador e falei, podemos conversar 5 minutos? Eu queria te explicar o que o nosso sindicato faz. Sentei, expliquei. Sabe o que ele falou, doutor? Eu concordo com você, mas é a lei. Caio, esse aspecto que você levantou aqui, veja que nós estamos falando aqui, tudo isso que nós estamos colocando aqui é a eficiência e a prática desse princípio do negociado sobre legislado. E nós vamos, depois, nessa segunda metade da nossa apresentação aqui, dizer para vocês aí quais são, abordar os aspectos práticos para vocês, empresários que estão nos assistindo, sobre esta questão do negociado sobre legislado. Todo esse conteúdo aqui vai nos levar a essa reflexão na segunda metade da nossa apresentação. Mas, seguindo o que você colocou aqui, o Caio, e aqui, Reinaldo, eu vou fazer uma outra pergunta agora, sendo o advogado diabo aqui, para a gente poder esquentar mais a nossa apresentação aqui. Uhum. Se está na lei, se o negociado sobre o legislado, se empregados e empregadores já podem se beneficiar disso, por que a gente precisa comunicar para o Ministério Público ou sentar com o Ministério Público para poder pedir para que eles entendam alguma coisa? Eu estou fazendo uma pergunta bem ácida. Por que eu faço essa pergunta? Porque o MP, como você colocou, Caio, eles fazem uma interpretação, vamos dizer assim, fria do ordenamento jurídico, e por mais que a empresa de trabalho temporário venha e explique a questão dos portadores das pessoas com deficiência, das cotas, que precisa ter esses encaixes, eles vão dizer, está na lei, e não vão ouvir o Caio, não vão ouvir o Reinaldo, nem vão ouvir o Eduardo. Vocês não acham que... Eu fiz uma pergunta ácida para provocar... Vocês não acham que, diante deste fato, se está na lei, se está na Constituição, se está na lei, se está tudo aqui, por que a gente precisa envolver o Ministério Público? Mas pode ser que tenha uma ação, mas a gente pode enfrentar a ação civil pública. E a segunda pergunta. Talvez, seguindo o que você colocou, cara, a informação, que a sua palavra foi muito pertinente, talvez a gente tenha que trabalhar a questão daí. O que vocês acham que seria a segunda pergunta? Trabalhar a questão da informação, nós teríamos que trabalhar essa questão da informação com o Ministério Público do Trabalho, que tem essa visão hermética do direito, e que, no final das contas, não olha muito para a questão da eficácia, da questão do operacional, da dificuldade dos empregadores, ou, em vez de a gente trabalhar essas informações, a gente teria que, com o Ministério Público, a gente teria que trabalhar a questão das informações com os empregadores, com as empresas,
para eles nos trazerem, para eles virem junto com os negociadores, com vocês, apoiando mais ostensivamente o negociado sobre o legislado. Que aí isso daí talvez pudesse dar, faço a pergunta porque isso pudesse dar um pouco mais de robustez para essa questão do negociado sobre o legislado. Então a pergunta é, primeiro, vocês acham que o Ministério Público do Trabalho tem que se envolver com essa questão dessa maneira, levando alguma coisa para eles entenderem? Ou, seguindo o que o Caio colocou, informação a gente tem que sim dar, mas para um agente diferente, para os nossos associados que estão nos assistindo, para as nossas empresas que têm que nos apoiar e apoiar vocês para que esse negociado sobre o legislado avance por conta da confiança que elas têm nesse princípio. O que vocês acham dessa... Eu estou fazendo uma pergunta provocativa. Quer responder primeiro ou quer que eu responda? Não, deixa eu responder primeiro, depois você... E olha que eu tenho amigos, e olha que eu tenho uns amigos, vocês também têm, procuradores do trabalho, mas a gente fala isso aqui para eles porque nós não estamos ofendendo, a gente está constatando o fato da dificuldade que eles têm. Não é crítica nenhuma, é o trabalho deles e muitas vezes muito importante. É que me pediram para fazer umas perguntas assim, mais ácidas, então eu estou cumprindo aqui. Porque existem algumas circunstâncias onde o Ministério Público do Trabalho é importante, a presença, a atuação deles, para evitar um abuso. Você vê aí, o Brasil é um país enorme, tem um monte de menina trabalhando em negócio de carvão, que é até proibido agora, mas já teve. É isso aí. Negócio de cana. Trabalho escravo, empregado doméstico, a gente vê isso na reportagem. Muito importante. Ainda existe isso no Brasil, né? Essas anomalias, é que a essas gente vive tristezas. aqui num centro mais evoluído, a palavra não é evoluída, mas a gente vive em São Paulo, mas a gente não vê o interior do Brasil como um todo. E aí é necessária a existência e a atuação do Ministério Público. Nós não estamos aqui dizendo que não tem que existir Ministério Público. O problema, ao meu ver, é que, como a nossa categoria é muito específica, alicerçada na Lei 6.019 de 74, por vezes, o Ministério Público, ou às vezes até a própria Justiça do Trabalho, não conseguem entender esse mecanismo que inovou lá em 1974, não é coisa de ontem para hoje. E aí vem toda essa circunstância de não aceitar o que a gente às vezes quer colocar como coisa positiva. Entretanto, no meu ponto de vista, antes de você trabalhar com o Ministério Público, com Justiça e tal, a gente deveria trabalhar lá em cima, no Congresso e no Senado, para que as leis, quando forem apresentadas, trouxessem algumas circunstâncias para o nosso segmento. Porque o que acontece? Cria-se uma lei, a gente entra no bolo daquela lei. Vai precisar calcular o PCD pelo número de funcionários que a empresa tem, tal, ponto final. Excepcionou alguma circunstância do temporário e do terceirizado? Não. Então entrou no bolo. E o Ministério Público, quando entra no bolo, coloca todo mundo no mesmo... É verdade. Entendeu? É bem assim mesmo. Então, assim, a gente está tentando, eu vejo isso no sindicato há vários anos, buscar um meio político de se criar algumas exceções para o nosso segmento. E não são todos os políticos que têm vontade de pôr a mão, às vezes, numa cumbuca que você não sabe que tem lá dentro. Não leu a Lei 6.019 e não sabe como funciona. Então, assim, a gente precisava ter mais informação do que é um serviço temporário, do que é um serviço terceirizado, para que as mentes pudessem começar a se abrir. Porque eu me lembro, teve uma vez que eu fui a Campinas, no Ministério Público do Trabalho, o procurador começou assim a audiência: eu sou visceralmente contra a terceirização e o serviço temporário. Quem estava na mesa? Eu, do lado do empregador, e o outro advogado do lado dos trabalhadores. Eu olhei para o procurador e falei, então a reunião acabou. Porque se o próprio procurador inicia a audiência dizendo que é visceralmente contra
um serviço temporário e terceirizado, o que eu vou trazer de informação na mesa? Isso existe ainda? Essa resistência? Existe uma resistência. Existe uma resistência. Quer dizer, o que você está colocando aqui, Reinaldo, é uma coisa mais profunda ainda, né? A gente está falando do negociado sobre legislado, mas assim, as resistências a algo que ainda, você vê, a própria natureza jurídica do trabalho temporário, da terceirização, né? Que aí faz com que o procurador reaja dessa maneira e não consiga nem entender e nem querer entender a questão do princípio do negociado sobre legislado. É isso, Caio? É isso. E respondendo aquela pergunta, mas a gente tem a legislação... Isso, a pergunta que eu tinha Sabe feito, por quê? provocativa. Porque o Estado quer ser intervencionista ainda. Essa é a resposta. Agora você chegou no ponto importante. O Estado aqui. quer ser intervencionista. A gente tem liberdade sindical plena aqui no Brasil? Não. A gente não adotou a convenção da OIT da plena liberdade sindical, não. O Estado precisa ser intervencionista. Então, qual que é a forma dele ser intervencionista? Você quer fazer uma convenção coletiva, um acordo coletivo? Você tem que registrar aqui. Tem que passar por mim. Pô, é um sistema mediador. Então, eu acho que o Estado ainda tem essa questão de querer ser intervencionista nesse ponto. Agora, não quero que entendam isso como crítica, mas é uma constatação. Eu sinto falta do setor produtivo. Sinto falta também. Quando a gente trabalha com convenção coletiva, acordo coletivo, a gente trabalha com direito coletivo do trabalho. Eu sinto que às vezes o setor produtivo está mais preocupado no direito individual dele e não dos demais. Boa observação. Então, assim, quando a gente faz uma convenção, essa convenção é para todos, para todas as empresas do segmento. Só que tem algumas empresas que não entendem isso e que também não fazem muito para colaborar, né? Porque uma grande parte da negociação, mais do que o aspecto jurídico e do bom relacionamento de ter com o sindicato, é também a gente ter ideias, novidades, opiniões do setor produtivo. Eu não sei se você que trabalha mais direto com isso, mas eu sinto falta de um compromisso desse setor produtivo. Eu sempre coloco uma imagem que é a seguinte. Assembleia de trabalhador. 4.000, 5.000 trabalhadores ali na Assembleia. Qual a pergunta que se faz? Quem quer ganhar mais salário? Todo mundo levanta a mão e concorda com aquela ideia. Aí você vem para a Assembleia das empresas. Você tem empresa média, empresa grande, empresa pequena, microempresa, enfim, uma infinidade de situações de empresas. Vamos fazer isso? Às vezes, para grande, aquilo não vai significar, em termos financeiros, muito problema. Ah, eu quero. Mas para pequena, você quebra a pequena. E às vezes ao contrário. Então, encontrar um equilíbrio numa assembleia patronal é muito mais difícil do que encontrar um equilíbrio numa assembleia de trabalhadores. Vocês acham que falta o elemento do interesse comum pro lado do setor produtivo nas assembleias? É isso? É isso que está faltando? Eu acho que falta o interesse comum em alguns pontos, mas o interesse também em comparecer, porque muitas vezes eu já peguei clientes meus falando assim, o que é esse negócio que está na comissão que eu tenho que pagar? Aí eu explico. Mas eu não participei da assembleia. Eu falei, você foi convidado? Ah, não sei. Então, provavelmente você foi convidado, você poderia ter. É isso aí. E aí, quando chega a bomba para pagar, então assim, eu sei que as empresas, o setor produtivo, tem muitas questões para resolver. Claro, eu sei. E o dia a dia dos próprios empresários, lógico, que eles dizem que não podem vir porque estão no dia a dia da empresa. Mas é o que você falou. Quando a gente tem uma assembleia de trabalhadores, eu sinto lá 4, 5 mil trabalhadores lutando. Aí a gente vem para uma assembleia de empresas de 50 quantas vem? Em meia dúzia, meia dúzia fala. E o que as empresas não entendem, o que é decidido ali na assembleia vai se aplicar para as que não vieram exatamente também. Isso. Não tem como argumentar Caio, que não sabia. Esse ponto que vocês estão colocando aqui, a gente está falando do negociado sobre legislado, mas a gente está aprofundando um pouco a questão. É muito importante. Por quê? Porque o que vocês estão colocando, e para vocês, que associados e empresários que estão nos assistindo, resumidamente é o seguinte: o negociado sobre o legislado está na CLT, está na lei, é uma possibilidade, é um instrumento que as partes, que os sindicatos podem usar para, inclusive, otimizar e potencializar a atividade econômica,
Mas ele precisa, primeiro, para ser usado, ele precisa ter, as empresas precisam ter ciência do que é o negociado sobre o legislado, os empresários, vocês associados ao Sindiprest. E, em segundo lugar, depois de ter a ciência, ajudar os negociadores a vocalizar esse princípio para que ele seja usado mais vezes nas convenções coletivas, que é o que o Caio colocou. Se não houver o comparecimento das empresas e desses representados nas assembleias, os negociadores até podem colocar, mas perde força a legitimação daquilo que está sendo colocado dentro da convenção coletiva, inclusive a título de negociado sobre o legislado. Eu acredito que, no final das contas, o que nós estamos falando aqui é a importância da negociação coletiva para você que está nos assistindo, associado ao Sindiprest. Isto que está por trás, inclusive, do negociado sobre o legislado. A gente sempre faz essa pergunta, se um empresário achar que, entender que, por exemplo, o sindicato, o Sindiprest, eu tenho a sensação de que eu vou sair do Sindiprest, do sindicato, porque eu contribuo, mas eu não estou tendo uma contraprestação. A maior contraprestação de serviço prestado que o sindicato e o Sindiprest oferece para você, empresário, é a negociação coletiva, é a convenção coletiva e são as cláusulas todas lá inseridas. Para a gente entender de uma forma mais didática essa questão, é só a gente pensar como é que você, empresário que está nos assistindo, vocês poderiam imaginar tocar o seu negócio sem a convenção coletiva e sem os negociadores. Talvez vocês não conseguiriam negociar diretamente com seus trabalhadores ou diretamente com o sindicato laboral. Eduardo, Caio, eu tô... A negociação coletiva, ela é muito maior que o negociado sobre o legislado. Isso, então. Que é o tema de fundo que nós estamos discutindo aqui, né? O negociado sobre o legislado, ele é um aspecto da negociação coletiva. Mas a negociação coletiva em si, ela é muito maior. Ela envolve tudo isso que a gente está falando. Interesse, interveniência do Estado. Na minha opinião, a partir do momento que o Ministério Público do Trabalho está falando que não pode ser incluída esta cláusula na convenção coletiva, ele está chamando os dois sindicatos, não queria fazer isso, de burros. Vocês não podem fazer isso. Então, ele está me deslegitimando. De ignorantes, né? De ignorante. Ele está me deslegitimando. Quem tem que falar se é válido ou não é o Poder Judiciário. Leva a questão ao Poder Judiciário, deixa o Poder Judiciário responder. Agora, a partir do momento que vem o Ministério Público do Trabalho e fala que o Sindicato dos Trabalhadores está errado em colocar uma cláusula lá dentro, ele está deslegitimando toda a categoria. Perfeito. Ou quando faz com a empresa a mesma coisa. Você entende isso, Reinaldo? Entendo e vou acrescentar uma situação. Dessa maneira? Você entende dessa maneira? Entendo dessa maneira. Eu vou acrescentar uma situação. Existe a possibilidade da empresa também firmar um acordo coletivo somente para a comunidade dos seus trabalhadores e para essa única empresa. Só que é lógico, ela vai sofrer amanhã, se tiver alguma situação jurídica, intervenção do Estado, tal, um peso muito maior se você tiver suportado por uma convenção aonde um sindicato patronal que representa várias empresas está ali presente e o Sindicato dos Trabalhadores também. Então, assim, não menosprezando o acordo coletivo, mas às vezes a convenção coletiva protege mais. E aí existe essa necessidade do comparecimento no sindicato. Pode mandar e-mail, pode mandar carta, pode mandar o que quiser de ideias. O sindicato analisa aqui as ideias, devolve a resposta. Se a ideia for positiva, vamos colocar isso na nossa mesa de negociação, sabe? Eu acho que todo mundo tem que contribuir. Porque não é assim, contraprestação, pagar e receber. Isso aqui não é uma fábrica que você faz um copo e aí eu falo, o copo custa R$10, você quer comprar? Perfeito. Aqui não, aqui a gente mexe com ideias, a gente mexe com negociação, a gente mexe com vidas. Porque dependendo do que a gente vai negociar, a gente pode acabar com a vida de um trabalhador. Ou seja, ou com a vida de uma empresa. Ou com a vida de uma empresa também. Vocês vejam que a importância da negociação coletiva. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, não sei quem disse isso, que a negociação coletiva, ela acontece todo dia. Sim. Todo dia. Aí a database, o período que você senta para conversar, é só a consumação daquilo que vem acontecendo todos os dias. E isso, Caio, vai muito ao encontro daquilo que você falou, do relacionamento que os empresários, inclusive, devem ter,
na mais absoluta transparência, até com os seus trabalhadores, com os seus sindicatos, para que eles tenham uma comunicação fluida e que possibilita o carreamento das informações para os negociadores lá na frente poderem acertar os seus interesses. Ou seja, a negociação coletiva acontece realmente todo dia, confirmando aquilo que a gente já havia falado aqui no começo da nossa entrevista aqui, do que significa. Vocês vejam que o negociado sobre o legislado nos remeteu à questão das negociações coletivas e da convenção coletiva, do que significa o trabalho dos negociadores e o que significa o trabalho dos assessores aqui do Sindiprestem, realizando essa missão de negociar contento, inclusive, como você colocou bem aqui, Reinaldo, não deixando a coisa vazar para o tribunal, ou seja, fazer um acordo para poder matar lá no momento oportuno e não transformar isso num litígio que poderia gerar um passivo trabalhista imenso para as empresas. Para finalizar também, que a gente já está quase terminando, não deixar a ideia de que a gente pode usar esse instrumento que é do negociado, abrangendo sobre o legislado, porque as pessoas às vezes ficam um pouco cansadas e até desanimadas. Mas o Ministério Público toda hora vem para cima de mim, toda hora eu tenho que ir lá no Ministério, tal, não sei o quê. Quem não tem coragem não anda para frente. Está aí. Entendeu? Então, se não fizer nada, deixa como está, porque aí não resolve nada. Você acomoda, exatamente. Ninguém precisa mexer. As missões são difíceis, mas é assim. São a vida difíceis, é assim, né? Entendeu? Mas assim, tem que evoluir. São 7 anos, como você falou, Eduardo. Nós vamos pegar esses 7 anos de uma legislação e jogar no lixo? Não vamos usar? Se a gente pode usar. É isso aí. Mas usar para uma coisa positiva, onde todos venham a ganhar com isso. Esse é o meu pensamento final. Muito bom. Muito obrigado. Agradeço a presença de todos. Mais uma vez, Caio, Reinaldo, muito obrigado pela presença. E já fica o convite para um próximo podcast que nós vamos fazer. Vocês viram que tema não falta. E com certeza, Caio, nós vamos seguir, acho que essa sua sugestão. Quem sabe trazer esse tema, dar uma continuidade, trazendo alguém do setor que venha começar a dar, que venha dar o depoimento prático da vivência do problema. E com isso, quem sabe, a gente consegue mudar essa realidade aqui no Brasil. Muito obrigado a vocês, obrigado a todos aqui. Encerramos então nosso podcast.